Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Pois bem, estamos aqui para mais uma videoaula. Desta vez a videoaula em relação ao PET do terceiro ano, tá? Trabalhando aí a semana 2. De certa forma, essa apresentação da semana 2, ela é necessária para que a gente possa trabalhar com a semana 3 também, tá certo? Então, o meu objetivo hoje de certa maneira, apresentar para vocês aí um conteúdo da segunda semana, que integra o conteúdo da eletroquímica. Aproveito desde já para convidar vocês para se inscreverem no canal Química 10, tá? Onde eu vou estar postando aí o conteúdo e resolução das atividades em relação ao PET número 2 para primeiro, segundo e terceiro ano. Muito bem? Então vamos lá. Bom, pessoal, como eu disse anteriormente, o nosso plano de estudo tutorado do terceiro ano, fundamentado na semana 2, para discutirmos aí o assunto sobre pilhas e baterias. Caso vocês venham a procurar o conteúdo, ele se encontra distribuído na página 80, 81 e 82, tá certo? Esse conteúdo está distribuído em assuntos pertinentes e também exercícios ao final da página 82. Pois bem, para iniciar esse assunto, nada melhor do que fazer uma abordagem sobre pilhas e baterias, né, no contexto atualizado. Todos nós sabemos que esses instrumentos, dispositivos, têm grande aplicabilidade no nosso dia a dia. Aqui nós temos o exemplo clássico das pilhas, né, as famosas pilhas alcalinas. Claro que não são a mesma marca, mas tem o mesmo modelo, o mesmo formato. As pilhas com um detalhe que nos trazem aí uma relevância importante em relação ao conteúdo de eletroquímica, dos conceitos básicos de oxidação e redução. Cabe lembrarmos que tamanha é a sua aplicação que devemos tomar cuidado com a composição dessas pilhas. De certa forma, uma composição variada, mas aqui eu trago para vocês algumas observações dessa composição no que se trata do descarte inadequado. É comum utilizarmos pilhas dessa natureza e quando elas têm o seu tempo de vida completo, né, utilizado, nós descartamos às vezes de maneira inadequada. Chamo atenção para a composição dessa pilha. Normalmente ela tem uma válvula e um selo na parte de cima, onde se contenta com o polo positivo, e no seu interior, né, existem alguns componentes, algumas substâncias que fazem parte da sua composição de um modo geral. Então eu chamo a atenção de vocês para essa composição, através da setinha amarela, e dê uma olhada no nome dos materiais que a compõem. Eu tenho um grafite de carbono, que é basicamente o eletrodo, né? É o ponto central da nossa pilha. Nós temos aí uma mistura de carvão e dióxido de manganês na porção marrom clara. Eu tenho, por exemplo, um material de zinco, que também incorpora essa pilha. Eu tenho materiais de vidro, vaso poroso, cloreto de amônia. Veja que nós temos nomes de substâncias indicadas, ok? Então, chama a atenção de vocês para a importância desses materiais na composição da pilha. E, ao mesmo tempo, chamo atenção para o descarte inadequado, né? Então, eu trago aí a aplicação, a composição básica e o descarte final. É muito comum percebermos pessoas que realizam esse descarte dessa natureza, pensando que as pilhas podem não trazer prejuízos para o meio ambiente. E, pelo contrário, os prejuízos existem e, detalhe, todos esses componentes químicos, todas essas substâncias que fazem parte da estrutura da pilha, podem se infiltrar tanto no solo quanto nos lençóis freáticos, podem ser emitidos diretamente na sua decomposição gradativa para o ar atmosférico.
Então, nós podemos ter, sim, poluição gerada pelo descarte inadequado de pilhas, que não são de apenas um tipo. Eu trago para vocês, tá, a necessidade de sabermos qual é o próximo passo a partir do momento que você utiliza a pilha e invalida ela. O primeiro passo é reconhecer que essas pilhas e baterias têm de diversos tipos e têm diversas finalidades. Eu trago aqui para vocês uma imagem de tamanhos diferentes de pilhas e a classificação dessas pilhas. Observa que cada tipo de pilha, conforme o seu tamanho, conforme o seu formato, né, ela tem uma classificação, uma identificação. A pilha AA, né, a pilha AAA, e aí por diante, pilha N, pilha C, pilha D, PP3, 3336, que mais tem a aparência de uma bateria, me parece muito comum apresentar-se na forma de bateria de celular. Então, qual é o caminho que eu devo tomar quando se trata de reciclagem desses materiais? Normalmente, não podemos descartar na natureza. Devemos procurar, por exemplo, um depósito como esse, que existe talvez aí em empresas que têm o caráter de receber esses materiais e separá-los para o processo de reciclagem. Separação de pilhas, separação de baterias. Não é comum encontrarmos, mas seria muito interessante, muito eficiente, né? E a natureza agradeceria muito, evitando a dispersão desses componentes na natureza, no solo, na água e no ar também. Tamanho é a nossa preocupação também com baterias. As baterias são formadas também, baterias automotivas, são formadas por diversos tipos de materiais. Essa bateria que eu trago para vocês, ela já não é tão fabricada assim por conta desse metal aqui, que é extremamente tóxico e poluente, bem como o uso dessa substância, que é um ácido, né? Essa é uma bateria clássica de bateria automotiva, feita de solução eletrolítica e com um eletrodo positivo e negativo de chumbo. Detalhe, por que eu falo que o chumbo é perigoso? O chumbo não é interessante se encontrar nesses materiais, porque normalmente o uso desse elemento pode trazer prejuízos à saúde, principalmente de crianças, jovens e adultos, especialmente também para idosos. Mas crianças, jovens e adultos têm uma alta taxa de contaminação por chumbo em algumas situações. E detalhe, essas situações estão vinculadas em reportagens de jornal. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma reportagem em 2020, em outubro do ano passado, onde em 12 anos, por exemplo, a presença de chumbo nos dentes das crianças caíram 60% em Ribeirão Preto, mas ainda assim é alta. Essa utilização do chumbo como componente de uma amálgama dentária. E olha onde é que temos chumbo. E usado, por exemplo, na composição de baterias, nesse caso aqui. Trago uma outra notícia da contaminação de água por chumbo e níquel, por exemplo, que ocorreu na Índia, também relatado no final do ano passado, onde surtou, né, um tipo de doença misteriosa nesse país. E os sintomas dessa contaminação trouxeram à população, por exemplo, vômitos e crises epiléticas, desmaios e sensação de olhos queimando. Olha o quão perigoso é o chumbo neste caso. Outra informação muito interessante que eu encontrei, uma reportagem que fala sobre as crianças contaminadas por chumbo em Cuba, inclusive desse ano agora, 2021. Olha onde é que temos chumbo, em notícias não muito boas. Porém, vamos observar uma coisa, as tecnologias vêm para suprir necessidades das indústrias. O descarte inadequado ocasiona tais problemas. O uso inadequado pode ocasionar tais problemas. Então, tecnologia, problemas de saúde. O que nós podemos escolher? Ok? Muito bem, pessoal. Eu trago para vocês aqui, então, tá? Exemplificação do uso de bateria e de pilhas, onde você tem um polo positivo e um ponto que pode ser polo negativo, tá? O lado negativo
o lado negativo. Detalhe, é possível utilizar uma bateria e uma pilha para fornecer aquilo que é mais essencial para a eletroquímica, produção de corrente elétrica. Reação que acontece no interior desse equipamento, bateria e pilha, para fornecer eletricidade, corrente elétrica. Então, a partícula, por exemplo, eletrizada, né, ou os elétrons saem de dentro dessa pilha através de um fio condutor para que acenda a lâmpada e ela continua o seu trajeto até voltar ao polo negativo da pilha. Esse ciclo continua enquanto houver reação química que libera esses elétrons para a formação da corrente elétrica. A mesma coisa eu tenho nesse dispositivo, porém eu tenho um disjuntor aqui que faz o controle da liberação da corrente elétrica. Eu tenho um interruptor, né? No caso do uso da pilha, nessa primeira imagem, eu não tenho esse controle, ele é contínuo. Aqui ele já é alternado por controle do disjuntor. Um vínculo muito importante dessas duas situações com o que nós temos lá no PET é que para a ocorrência da formação dessa corrente elétrica é necessário haver reações químicas no interior da pilha e da bateria. Essas reações são denominadas, conforme já estudamos, de oxirredução. É elas que causam a formação da corrente elétrica. E elas têm que ser espontâneas, elas devem ocorrer de maneira gradativa. Ok? Muito bem. Então vamos ampliar isso daí, trazendo um pouquinho de história, tá? Que nós já tivemos essa abordagem. A primeira pilha inventada no mundo se deve a esse camarada aqui, a esse cientista, que era, no caso, um físico italiano, Alessandro Volta, de 1745 a 1827. Ele trabalhou durante alguns anos no desenvolvimento dessa imagem que representa a primeira pilha construída no mundo. Ela era formada por disco de zinco, um feltro embebido de alguma substância e um disco de cobre ou prata. Ele encaixou seguidamente, né, várias sequências dessa, né, para que pudesse formar esse tipo de pilha, que no final dele, do acúmulo dessas pilhas, eu teria um fiozinho aqui que funcionava como um terminal negativo e esse fio que funcionava como um terminal positivo. Aqui você tem a descrição, né, do ponto positivo e do ponto negativo. Pois bem, essa combinação resultou na formação de corrente elétrica, graças aos conceitos que nós sabemos hoje de oxidação e redução. A pilha de Alessandro Volta era uma pilha constituída de zinco e cobre ou zinco e prata. Detalhe, o ponto, no caso negativo da situação, né, o terminal negativo era formado de zinco, o terminal positivo era formado de cobre ou de prata. Detalhe, esse feltro ele estava molhado com uma solução de ácido sulfúrico. Era o nosso eletrólito, aquele que permitia a transição, por exemplo, dos elétrons de um ponto para o outro, de um material para o outro. Separador é um separador que se utilizava um tecido, tá, para separar cada pequeno trecho de pilha que era formado. Zinco, feltro, cobre ou prata, separador. Zinco, feltro, cobre ou prata, separador. Detalhe, essa constituição, né, somente ocorria de uma forma que pudesse haver uma oxidação. A oxidação do zinco 0, número de oxidação igual a 0, para zinco 2+. Isso determina a perda de 2 elétrons. Esses 2 elétrons eram conduzidos por um determinado terminal ao outro para que houvesse a redução, no caso da prata. Detalhe, a prata, neste caso, já oxidada pelo contato direto com os materiais,
recebia esses 2 elétrons e sofria redução. Detalhe, zinco 0 para zinco 2+, aumentava o NOx. De prata mais para prata 0, diminuía o NOx. Então, de uma certa forma, temos conceitos básicos aqui. Essa questão de número de oxidação, e essa questão de oxidação e redução também foi percebida numa proposta mais vantajosa, mais adequada e, de certa forma, que trouxe algumas transformações em relação à ideia de Alessandro Volta. A proposta foi por John Frederick Daniel. A proposta que ele trouxe, a substituição de alguns itens, utilizando, por exemplo, uma pilha de zinco com cobre, não proporcionando a prata nesse sentido, apesar que é possível, mas ele conseguia produzir uma corrente elétrica mais intensa. Aí, de certa forma, nós temos aqui a imagem real dessa pilha. Eu tinha uma célula de cobre, um material poroso que ligaria as 2 células, e provavelmente aqui dentro eu teria a célula, nesse caso, de zinco. Olha o bastãozinho de zinco aqui, né, funcionando como eletrodo, e algo para segurar, né, esses materiais. Muito bem, para servir de tampa. Aqui, ó, polo positivo, provavelmente aqui o polo negativo, né? Algum tipo de reação aconteceria aqui. Pois bem, a descrição da pilha de Daniel se encontra aqui. Detalhe, ele fez a substituição do ácido sulfúrico que estava ali na pilha de volta como proposta de eletrólito. Ele fez a substituição desse eletrólito por uma fonte salina, ao uso de sais. Por quê? Porque o sal ele fornece, sim, eletrólitos necessários para produzir todo esse sistema, para esse sistema funcionar, mas tem uma vantagem, ele não corrói com tamanha intensidade, como no caso do ácido sulfúrico, ok? E outra coisa importante, cada metal deveria estar mergulhado em uma solução do mesmo metal. Então, por exemplo, o zinco estaria mergulhado num sulfato de zinco e o cobre estaria mergulhado no sulfato de cobre. Professor, mas essa explicação, dessa maneira aqui resumida, nos traz uma imagem que representa isso. Os livros trazem uma imagem dessa forma aqui, estática. Porém, eu trabalhei na construção de uma imagem que possa revelar mais informações para vocês. Essa imagem aqui. Vamos lá. Eu vou trabalhar com a pilha de Daniel da seguinte maneira. Eu trago para vocês 2 recipientes, né? O primeiro recipiente, por exemplo, irá receber um eletrodo de zinco, que é uma placa de metal de zinco, e o outro uma placa de metal de cobre. Eu vou interligar esses 2 eletrodos através de um fio para que haja, de repente, a possibilidade de conduzir elétrons através desse fio. Guardem bem isso. Os elétrons fluem através desse fio, ligando um eletrodo ao outro. Ok? Muito bem. O que acontece? Nessas soluções, eu preciso ter uma ponte salina. Essa imagem em verde é referência da ponte salina. É uma solução líquida mergulhada em um tubo em U para que faça a ligação de uma solução do sulfato de zinco com o sulfato de cobre. Veja bem, sulfato de zinco está nessa solução em azul aqui. Sulfato de cobre está nessa outra solução em azul. Não são características de cada um, essa cor azul, mas é a única que no momento eu tinha para trabalhar com vocês, ok? Vamos lá então. Eu estou mostrando a estrutura da pilha, tá certo? Detalhe, a solução salina era feita de nitrato de potássio. É um sal específico na forma de solução que está ali dentro do tubo em U. Nas pontas do tubo, pessoal, existia, nesse caso, tá, um item que poderia vedar a passagem da solução salina. Poderia ser um chumaço de algodão ou um material poroso que não permitia a saída rápida dessa solução, mas ela poderia passar por osmose através desse material e entrar na solução de sulfato de zinco ou na solução de sulfato de cobre. Ok? Pois bem, o que aconteceria com essas soluções?
As soluções estariam, de certa forma, ionizadas, né, separadas, em zinco 2+, e SO4 2-, que é a questão do sulfato. No mesmo caso do cobre, cobre 2+, e sulfato SO4 2-. Pois bem, eu tenho cátion e ânion dentro da solução. Cátion Zn2+, e ânion SO4 2-. Cobre 2+, SO4 2-. Em cada uma das células que contém os eletrodos. Ok? Então, o que acontece? A solução salina, também na forma ionizada. K+, NO3-, todos na forma aquosa. Professor, o que acontece quando a gente monta esse sistema? Bom, eu preciso perceber que o zinco, ele tendo uma determinada condição, ele pode oxidar. O zinco sai da condição de Zn0 para Zn2+. Ele perde esses elétrons. Professor, mas esses elétrons vão passar por onde? Bom, o zinco, sofrendo oxidação, os elétrons passam através dessa condição, que é a próxima imagem. Essa daqui. Só um minutinho. Muito bem. Seria uma próxima imagem. Eu antecipei algo que não estava no roteiro. Mas vamos lá. Veja o seguinte. Na oxidação do zinco, eu tenho liberação de Zn2+, que no caso é a forma cátion. Para onde que ele vai? Ele vai para a solução. A solução aumenta a sua quantidade de Zn2+, que está presente, porque já existia Zn2+, através da solução. O zinco vai perdendo esses cátions para a solução, enquanto os elétrons sobem. Um detalhe muito importante é que a corrosão desse eletrodo faz com que essa placa de zinco tenha perda de massa. E os elétrons, professor, que o senhor disse anteriormente? Aqui, fluxo de elétrons nesse sentido, tá? Fluxo de elétrons nesse sentido aqui, para que a gente perceba que o nosso sistema, a nossa pilha eletroquímica tende a funcionar da seguinte maneira. Elétrons saindo do zinco em direção ao cobre. Zinco oxida, forma cátion, vai para a solução. O elétron, qual é a quantidade dele? Os 2 elétrons que estão aqui. Claro que para cada átomo de zinco, aqui você tem N átomos de zinco. Então, é N elétrons que são conduzidos através do fio. Detalhe, os elétrons chegando no cobre, eles vão encontrar, por exemplo, os cátions de cobre na solução. Professor, mas o que acontece aqui dentro com a chegada dos elétrons? Bom, o eletrodo de cobre não acontece nada, porque eles estão na condição de cobre zero. O que vai acontecer é que os elétrons vão até a extremidade do eletrodo de cobre e vão encontrar na solução os cátions de cobre. É na solução que ocorre a redução. Cobre 2+, recebe 2 elétrons, se converte em cobre zero. Esse cobre zero, ele vai ser sedimentado, ele vai ser acumulado na superfície do eletrodo de cobre. Dessa maneira aqui. Massa de cobre vai sendo aglutinada ali no eletrodo. Então eu tenho que entender que um eletrodo é corroído, o outro aumenta a sua quantidade de presença de cobre. Essas características são resumidas aqui, pessoal. Olha só. Do lado do zinco, quando oxida, aumenta a concentração de Zn2+ na solução e diminui a massa do eletrodo de zinco. No caso do cobre, nós temos a diminuição da concentração de cobre porque ele reduz e aumenta a massa de cobre ao redor do eletrodo. É importante percebermos isso porque é a base da resolução de todos os exercícios que você tem aí. Tá certo? Então vamos lá. Outra coisa importante que serve para a pilha de Daniel para a semana 3. O lado que ocorre a oxidação do lado do zinco é chamado de ânodo e é o polo negativo. Por quê? Porque é desse ponto que saem os elétrons.
É do polo negativo que vão sair os elétrons em direção ao polo positivo. Por que o polo positivo? Porque é onde eu vou encontrar os cátions para formar ou para realizar a redução. Tá certo? É onde você tem o maior número, por exemplo, de cátions que vão sofrer a redução. Então é chamado de cátodo e polo positivo. Essas informações são essenciais para resolver os exercícios que nós temos logo ali. Olha só, vou trazer para vocês o exercício número 1 da semana 2, tá? Que pede para vocês pesquisarem o sentido, definição das seguintes palavras. Eu vou apresentar para vocês aqui onde é que eu encontrei a fonte, o sentido de cada palavra. Das pilhas, que é um dispositivo de produção de corrente elétrica a partir da energia química que existe lá dentro, promovendo uma reação de óxido-redução. Tá? Aí tem a explicação de que é uma espécie de reagente que perde elétrons e outra que ganha elétrons. A fonte do Brasil, escola.uol.com.br. Eletrodos, mesma coisa. Eu escolhi duas definições. Condutor usado para estabelecer contato elétrico entre uma porção não metálica de um circuito. Isso é uma definição de física. Meio usado entre um condutor elétrico e objeto no qual a corrente é aplicada. Meio? Espera aí. Vamos voltar aqui. Olha onde é que está o eletrodo. Ele é o meio que está mergulhado numa solução e é utilizado para conduzir corrente elétrica. Então, essa definição vem de encontro, meio que superficial, da definição de eletrodo em química. Bom, ânodo, chamado também de anódio ou ânodo, é o eletrodo através do qual a carga elétrica positiva flui para o interior de um dispositivo elétrico polarizado. Aí você tem mais outras palavras. Cátodo, substantivo masculino, eletrodo negativo, eletrodo que se considera a fonte primária de emissão de elétrons numa válvula eletrônica. Nesse caso, a válvula eletrônica é o nosso dispositivo eletroeletrônico, o nosso dispositivo eletroquímico, a nossa célula eletroquímica. Ok? Célula eletroquímica, mesma coisa de pilha. Dispositivo capaz de transformar energia química em energia elétrica, por meio de reações espontâneas de oxidação. É onde ocorre a transferência dos elétrons. Ok? Muito bem. E solução eletrolítica, professor? É a solução que está presente no tubo em U chamado fonte salina. A solução que está ali que faz a ligação, né, entre um recipiente e outro da solução aquosa daquele eletrodo. Ok? E ponto salina? Bom, é um instrumento de ligação entre o eletrodo positivo e o eletrodo negativo de uma pilha. Aí ele pode ser constituído de um tubinho de vidro no formato I1 que faz essa ligação. Tá certo? Então, essas pesquisas precisam apresentar a fonte, pessoal, caso você busque na internet. Muito importante fazer a citação da fonte. Não tome para si uma definição que você copiou de alguém. Ok? Então, vamos lá. Atividade número 2. As semi-reações de oxidação e redução para cada par de metais abaixo. Escreva. No caso alumínio, no caso de cobre. Pessoal, tem uma informação nessa tabelinha que nos permite dizer o seguinte. Eu preciso utilizar esse conceito aqui. Né? No caso, é o que a gente chama de energia de oxidação, o potencial de oxidação, o potencial de redução. Nós precisamos ver isso com um pouco mais de calma, tá? Trazendo aí que aquele que tiver o maior potencial, né, de oxidação, ou alguns chamam de redução, nesse caso aqui é uma redução, então vamos substituir aquele que tiver o maior potencial de redução é quem vai sofrer a redução. Aquele que tiver menor potencial de redução é quem vai sofrer oxidação. O menor que eu quero dizer é sinal negativo. O maior que eu quero dizer é sinal positivo. Tá? Então, por exemplo, numa associação entre alumínio e cobre, veja bem, quem tem maior potencial de redução? Cobre.
é ele que vai sofrer redução. Quando eu passo uma célula eletrolítica entre esses dois metais. Então tem que escrever a situação. Alumínio 0 oxida, formando alumínio 3+, liberando 3 elétrons. Essa é a oxidação. No caso do cobre, o cobre 2+, irá receber apenas 2 elétrons, com sobra de 1 do alumínio, se transformando em cobre 0, que é o processo de redução. Professor, mas não pode sobrar elétrons. Não pode realmente. Eu tenho que fazer uma igualdade. Igualar a quantidade que é produzida de elétrons para essa célula e aquilo que eu vou receber. Tem que ser em mesma quantidade. Sugestão: 3 elétrons produzidos pelo alumínio, então vou ter que triplicar a quantidade de cobre que eu vou usar. 2 elétrons necessários, no caso do cobre, eu vou ter que duplicar a quantidade de alumínio. É isso que eu faço, multiplico por 2. Todos os componentes da oxidação, todos os componentes da redução. Olha só, 2 vezes alumínio 0, gerando 2 alumínio 3+, mais 6 elétrons, 2 vezes 3. Cada alumínio libera 3, 2 alumínio libera 6. 3 vezes o cobre 2+, mais 3 vezes 2 elétrons. Então, 3 cobre 2+, mais 6 elétrons, gerando 3 cobre 0. Isso é a redução. Uma coisa muito importante é que quando você associa oxidação e redução nesse caso, pessoal, podemos fazer uma chamada reação global, onde eu tenho oxidação e redução, eu elimino de um lado e do outro aquilo que é igual, trazendo para vocês a equação global, a reação global da situação. 2 alumínio da oxidação mais 3 cobre 2+ da redução. Transformando-se 2 alumínio 3+ da oxidação mais 3 cobre 0 da redução. Isso é reação global. A mesma coisa fazemos aqui no zinco e na prata. Opa, zinco e prata. Zinco 2+, prata 0. Quem tem o maior potencial de redução? Prata. É ela que vai sofrer redução. O zinco, eu faço a oxidação, que é esse processo aqui, ó, contrário. Então, vou escrever pelo zinco primeiro. Olha lá. Zinco 0 se transformando em zinco 2+, gerando 2 elétrons, oxidação. A prata, tendência de receber 1 elétron, prata 0, redução. Opa, professor, o zinco deu 2, a prata recebeu 1, está sobrando, não pode. Então, o que eu tenho que fazer? Dobro a quantidade de prata para receber a quantidade de elétrons provenientes do zinco. Então, nesse dobro, eu tenho aí uma nova situação. Continua o zinco oxidando, gerando 2 elétrons. Eu dobro a quantidade de prata, dobro a quantidade de elétrons recebidos, dobro a quantidade de prata reduzida. Dá para fazer, nesse caso, a equação geral ou global? Dá. Cortando esses 2 elétrons da situação, né, que foram perdidos e recebidos. O que eu tenho? Zinco 0 da oxidação, mais 2 pratas Ag mais da redução. Setinha, zinco 2+, porque oxidou, mais 2 pratas 0, porque reduziu. Isso é, no caso, transferência de elétrons de um para o outro. Perfeito? Atividade 2, então, corrigida, pessoal. Atividade 3. Agora entramos numa outra situação que eu preciso usar, nesse caso, a mesinha digitalizadora para resolver com vocês. Uma bateria muito comum utilizada na medicina é o marca-passo. Ele é colocado sobre a pele das pessoas para quem tem problemas cardíacos, com a finalidade de regular as batidas do coração, porque eles estão regulados através de uma corrente elétrica natural. E o marca-passo faz essa função. Aqui temos uma reação da pilha que é colocada no marca-passo, ou da bateria que é colocada no marca-passo. Eu tenho que analisar essa reação da seguinte maneira, para que eu possa escolher uma alternativa ou uma afirmativa incorreta. Cuidado com essa questão. Vou dizer para vocês depois. Para fazer isso daqui, para verificar quem sofre redução, quem é agente oxidante,
Quem teve número de oxidação variável de +2 para 0, eu tenho que trabalhar com NOx. Veja, primeira semana, semana 1. Oxigênio, número de oxidação -2, mercúrio +2, para ter no total NOx do composto igual a 0. Zinco, substância simples, NOx 0. Água, -2, +2, porém tem 2 átomos de hidrogênio, então o NOx de cada átomo é +1. Aqui, mesma coisa, hidrogênio OH-, ele é -1. O OH- é hidroxila, ele tem carga já determinada como -1. Como eu tenho 2 hidroxilas, é -2. O zinco, ele precisa perder, então, esses 2 elétrons para que a substância seja de carga 0. Prata não, confundo Hg com Ag, desculpa. Número de oxidação do mercúrio, 0. Professor, e agora? Bom, eu vou substituir aqui uma determinada cor e vou procurar quem sofreu oxidação, quem sofreu redução. Veja, aquele que teve NOx alterado, eu venho aqui e faço uma setinha indicando do reagente para o produto. É o caso do mercúrio, é o caso do zinco. Mercúrio, de +2 para 0. Pessoal, +2 para 0. Isso aqui, houve uma diminuição do NOx. Então, é uma redução de zinco 0 para zinco +2. Ou seja, teve perda de elétrons. Isso é uma oxidação. Tá? Detalhe, pessoal. Tem a palavrinha agente oxidante e agente redutor. Quem sofre oxidação provoca a redução. Se ele provoca, ele é o agente redutor. Ele irá fornecer os elétrons para alguém reduzir. Tá? Quem sofre redução é porque provocou a oxidação de alguém. Então, ele é o agente oxidante. Tá? Guardem bem isso. Quem sofre redução provoca a oxidação. Quem sofre oxidação provoca a redução. Então, nesse caso aí, dá para determinar quem é um agente redutor, quem é um agente oxidante. Vamos para a alternativa? Eu tenho que verificar quem é incorreta. Aí vem a surpresa. O mercúrio do HgO sofre redução? Mercúrio do HgO sofre redução? Sim, tá certo. O metal zinco atua como agente oxidante? Zinco atua como agente oxidante? Não. Atua como agente redutor. Quem é o agente oxidante? O mercúrio. Ok? Então aqui eu poderia assinalar a letra B. A letra C. A variação do número de oxidação do mercúrio na reação é de +2 para 0? Perfeito. Tá certinho. Do mercúrio. O zinco aumenta seu número de oxidação na reação de 0 para +2? Aumenta. Perfeito. E aí ele fala da letra E. A água é agente redutor? A água nem participou nessa questão aí de oxidação e redução. Então ela está errada. Eu tenho 2 alternativas incorretas. Ok? Cuidado. Interprete a oxidação e redução, identifica quem é agente oxidante e redutor para escolher as alternativas. Nesse caso nós temos 2. Ok? Então vamos lá. Atividade número 4. Numa pilha eletroquímica sempre ocorre... Opa, aí ele dá a imagem. Ou ele não dá a imagem. Né? Eu trouxe uma imagem aqui para vocês ficarem de olho. Nós poderíamos utilizar a imagem da oxidação e redução daquela pilha elaborada para, de certa forma, responder. Olha, redução ocorre no ânodo. Bom, o ânodo é esse daqui. É o lado onde ocorre oxidação.
Então, não posso assinalar. O cátodo é onde ocorre a redução. O movimento dos elétrons no interior da solução eletrolítica, os elétrons perdidos pelo zinco, por exemplo, vai se movimentar no interior dessa solução aqui, que é a solução eletrolítica? Ou é pelo fio de ligação entre o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre? Então, não tem nada a ver com solução eletrolítica. A passagem dos elétrons no circuito externo é do cátodo para o ânodo. Sentido contrário, né? Cátodo para o ânodo. Não acredito muito bem. A reação é de neutralização? Pessoal, isso aqui é matéria lá do primeiro, tá? Neutralização é reação entre ácidos mais base para formar o quê? Sal mais água. Ok? A reação é de oxirredução? Opa! Numa pilha eletroquímica, alguém tem que oxidar e alguém tem que reduzir. Perfeito? Então, vou trazer para vocês a atividade número 5, utilizando a mesma imagem. Nas pilhas eletroquímicas, obtém-se uma corrente elétrica devido à reação de oxirredução. Podemos afirmar que, olha lá, cátodo e ânodo. Importância desses dois conceitos. O cátodo, onde é que está? Está aqui, ó. É onde ocorre redução. No caso, o fio de cobre. O ânodo é onde ocorre oxidação. No caso, o fio de zinco, melhor, o eletrodo de zinco, perdendo a sua massa. Vamos ver as alternativas? No cátodo, ocorre sempre a semi-reação de oxidação. Cátodo, redução, corta. No cátodo, ocorre sempre a reação de redução. Ok, por enquanto está batendo. Na letra C, no ânodo, ocorre sempre a semi-reação de redução. Repetido do anterior, para confundir o aluno. Só trocou o tipo, né? No ânodo, sempre ocorre oxidação e redução simultaneamente. Olha, nenhum eletrodo tem a reação de oxidação e redução simultânea no caso de uma pilha eletroquímica. Então, qual a alternativa, pessoal? Alternativa de letra B. Perfeito? Então, de uma certa forma, nós temos aí a resolução dessas atividades para que vocês possam, né, se sentir confortáveis em observar qual é a resposta certa e espero ter ajudado no entendimento sobre os conceitos básicos de eletroquímica. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês e, de certa forma, vejo vocês na próxima